às 15h07 do dia 25 de agosto de 2015, no auditório vereador José Nandalabadui, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, eu declaro abertos os trabalhos da 30ª sessão semanal do exercício 2015, registrando os que se encontram presentes vereadores Gislene Bueno, Rita Vale e Marcos Vale. Os demais vereadores ou estão na casa ou para chegar. A ata da 20ª, primeiro aí eu queria mais uma vez registrar a presença dos integrantes aí do curso do Precaver, o Carlos Mendes de Paula, o Marco Antônio Arsênios, o Joaquim de Freitas, o Almir dos Santos Araújo, o Márcio Bueno de Souza, tem mais gente aí, o Carlos, né? Carlos? O seu Carlos Mendes, desculpa. Então, registrei 2 vezes, hein, que beleza. Né? E a presença do Miguel Lopes. Se alguém não pôs o nome aqui, depois coloca, mas eu queria agradecer a presença de vocês aí. A ata da 29ª sessão da comissão, como vocês sabem, a ata ela é confeccionada durante a semana, fica à disposição dos vereadores, né? E os vereadores depois votam a ata. Né? Está em discussão? Está em votação? Os vereadores estiverem de acordo, permanecem como estão, está aprovada. Análise de matérias em trâmite. Foi adiado, com prazo do relator, o projeto de resolução 7/2015, que é da mesa diretora. É um projeto que institui o sistema de controle interno da Câmara Municipal, e a relatora, a vereadora Rita Vale, que deliberou um parecer pela aprovação. O parecer... Ele está aqui comigo porque eu alterei o último parágrafo. Eu não sei se o senhor quer que leia. O parecer é pela aprovação, os vereadores... Eu gostaria. Eu vou ler, então, Miguel. Então, fica designada como secretária. Posso? Pode, lógico. Por favor. Quanto à legalidade, nada a opor. Só registrando a presença do vereador Gabriel. Quanto à legalidade, nada a opor, haja vista que o controle interno deve atentar para o cumprimento da legislação vigente, com ênfase para o artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar 101 de 2000 da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar Estadual 202/2000 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. O Regimento Interno do Tribunal de Contas, resolução do TC 06/2001 e a resolução do TC 1694 e alterações posteriores à Lei Federal 8.666 de 1993, e assim legitimados por lei municipal, ao qual a Prefeitura e a Câmara Municipal devem possuir seu próprio sistema de controle interno, que deverão atuar dessa forma integrada. Eu cito todas essas legislações que confirmam a existência do controle interno tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo. Segundo o Manual Básico sobre o Controle Interno do Município, reeditado em fevereiro de 2015 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, este descreve que o controle interno não é a mesma coisa que sistema de controle interno. O controle interno, em essência, deve ser realizado por todo servidor público, em especial os que ocupam postos de chefia. Já o instituído sistema de controle interno checa de forma articulada a eficiência de todos aqueles controles setoriais sobre a estruturação apresentável em lei local. Nas pequenas prefeituras e câmaras municipais, ou mesmo nas entidades descentralizadas de pouca movimentação financeira, para elas, um único servidor pode responder pelo controle interno, e, sob certas condições, não há necessidade de nova contratação para a função. Bastaria específica gratificação para o servidor designado, conforme as possibilidades financeiras do órgão ou entidade. Entende-se também que os recursos humanos utilizados devem estar qualificados e capacitados tecnicamente, graduados com ensino superior em áreas correlatas à administração, ciências contábeis, direito, gestão de políticas públicas, economia ou outras áreas de conhecimentos que envolvam em sua grade curricular a área da administração pública. Devem estar atualizados, comprometidos com a instituição, independentes de sua atuação profissional, que tenham um bom relacionamento com os demais servidores e que tenham, acima de tudo, uma postura ética e moral.
Continuando as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em prefeituras de municípios com mais de 100 mil habitantes, o cargo de controlador interno, além de ser criado por lei específica, deve ser provido mediante específico concurso público, todavia, até que se mensure a necessidade e a quantidade ideal da estrutura do órgão de controle interno. É recomendável que a atividade seja exercida ou designada por servidor efetivo, em face das garantias mínimas que são inerentes a esse tipo de servidor. Sendo assim, após a necessária regulamentação, o responsável pelo sistema de controle interno afigura-se interlocutor privilegiado da Corte de Contas, função esta, nos dias de hoje, somente exercida pelo controlador, pelo contador ou diretor financeiro, os quais, como bem se sabe, estão às voltas com inúmeros outros afazeres e, por isso, não têm como prestar informações mais detalhadas, aprofundadas e comparadas. Desta forma, quanto ao mérito, o projeto de resolução em questão, em sua formulação, trata das atribuições desse órgão, assim como o perfil e o processo de escolha dos controladores internos, sua remuneração, bem como os deveres e, sobretudo, as fundamentais garantias funcionais desses servidores. Ficando assim as normativas e recomendações atribuídas a seguir-se rigorosamente o manual do Tribunal de Contas que refere à matéria. Pela aprovação e conversando com o nosso jurídico, eu fiz algumas sugestões de emendas, mas acabei de sair da sala dele, inclusive, e elas não são procedentes. Então, eu fiquei de fazer uma única emenda, acrescentando um parágrafo ao projeto, aonde deixa especificado a garantia da rigorosidade para poder se seguir as recomendações e as normativas do próprio manual do Tribunal de Contas. Conversando com o presidente da mesa também, e através de conversa com o Tribunal de Contas, para se colocar, como diz aqui, para se ter o cargo, ele tem que ser feito por uma lei. Então, ele tem que ser, não dá para ser por uma resolução. Então, o que o Tribunal de Contas está exigindo é que tenha-se a controladoria interna e que, posteriormente, seja construído esse sistema de controle interno, mas já atribuída a uma recomendação que já estejam os servidores efetivos servindo provisoriamente até que seja regulamentado o cargo, que ele não tenha regulamentação ainda na casa, e que depois seja construído o próprio sistema. Sim. Bom, continua em discussão o projeto. Se me permite, senhor presidente, eu queria ouvir o jurídico. Agora? Isso. Não sei se tem condições de chamar. Enquanto isso, eu vou adiantando o protocolo geral 194/2015, proposição de nome de denominação de bem público. O vereador Gabriel pediu... Isso, eu fiz um pedido de informação porque tem duas estradas que estão no meio encravadas lá, o Liberato Fortini e Antônio de Moraes. Então, eu fiz um pedido para a prefeitura onde se inicia e aonde termina. Então, se puder, eu acho que até semana que vem deve estar retornando. Quer um adiamento mais uma semana? Uma semana, se for Depois, possível. por favor, você vai, se não vier a resposta até segunda-feira, você não diligencia? Com certeza. Tá, obrigado. Então, fica adiado por mais uma semana o protocolo 194/2015. Antônio de Moraes inicia na pista ali e vai até no posto. No posto? No posto de saúde. Não, no posto de saúde é Liberato Fortini, é isso a minha confusão? Não, ela cruza com o Liberato ali naquela ponte ali, sabe? Antes da igreja. Antes da igreja. Isso. Ela cruza ali. Antônio de Moraes termina ali, cruza com essa que o senhor está falando ali. Bom, está adiado por uma semana. Os senhores dão uma verificada depois. Só para orientação. Esse Antônio de Moraes eu acompanhei faz uns 10 anos, acho. Certo. Só para... Doutor Romeu, tem um projeto de resolução 07/2015 sobre a questão aqui da sistema de controle interno da Câmara Municipal de Bragança Paulista. A vereadora Rita deu parecer favorável, fez aí um parecer. O vereador Miguel pediu a sua presença. Qual é o questionamento, vereador Miguel? A vereadora mencionou, o senhor deu uma lida no parecer dela, está de acordo, como que está, o que o senhor me diz
da interpretação do parecer dela, enfim, de tudo isso, porque foi uma situação que começou bem, a gente escuta tantas coisas, né? Então eu queria uma avaliação do senhor também. Senhor presidente? Ia ter alguma emenda, ela explicou que a emenda não foi possível, né? Não, o parecer, pelo que eu vi meio de relance aí, que eu estava atendendo outro vereador, mas me parece que a vereadora Rita foi favorável ao projeto da forma como está, não é isso? Exatamente. Da forma como está. Então, na forma como está, vereador Miguel, eu entendo que o projeto não tem nenhum óbice, muito pelo contrário, a eficácia dele é garantida. A única problemática que teria, em tese, esse projeto seria no parágrafo 3º do artigo 4º, salvo engano, que trata da gratificação em virtude da acumulação do cargo, que teria que ser fixado por lei complementar. No entanto, o vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcelos já tratou de corrigir isso aí por meio de uma emenda, se reportando à lei complementar recentemente aprovada aqui do prefeito municipal, nos mesmos moldes. O que daí evitaria a esse legislativo de ter que apresentar um projeto de lei para poder fixar, porque em se tratando de gratificação a título de remuneração, de acordo com a Constituição, artigo 37, inciso 10, há necessidade de ser por meio de lei e não resolução. Perfeito? Muito bem. Mas isso já está tramitando, deve estar no bojo do próprio processo legislativo em que tramita esse projeto. Poderia verificar, vereadora, por gentileza, uma emenda do vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcelos, reportando-se à lei complementar que instituiu essa gratificação. É imprescindível. Só puder ler, por favor? A emenda substitutiva. Em contrapartida do artigo 3º do projeto, passa a vigorar com a seguinte redação. Em contrapartida ao acúmulo de funções de que trata o caput deste artigo, os servidores receberão uma gratificação nos termos do artigo 6º da Lei 4.380, de 9 de agosto de 2013, com redação dada pela Lei Complementar número 801, de 6 de agosto de 2015. Justificativa. A emenda tem por finalidade garantir um tratamento equânime entre os servidores, deixando, portanto, apenas uma regra para os poderes executivo e legislativo, no que se refere à gratificação decorrente do exercício das funções de controlador. Ou seja, 50%, né? Ou seja, lá e cá. Por qual razão? Até 50%, porque foi o que nós, a emenda que foi aprovada aqui. Isso, porque veja você, aí o que vai regular, vai determinar se vai ser 30, 35, 40, 45, vai ser cada um dos poderes e a necessidade, a capacidade, aquela coisa toda. Daí vai ser uma avaliação econômica financeira de cada poder. O poder executivo faz a dele, o legislativo faz o seu, até porque são poderes independentes. Perfeito? Mas não vai haver disparidade. Perfeito? E no mais, vereador Miguel Lopes, o projeto da forma como está perfeito, entendeu? Não tem... Eu coloquei, doutor Romeu, que talvez a inclusão do artigo que a gente acabou de conversar a respeito de ficar rigorosamente atrelado às normas do manual do Tribunal de Contas. A sugestão da vereadora Rita Vale, até para evitar de ser prolixo e fazer aquelas alterações cheias de frases de efeito e sem aquela força vinculante que deve ter todo o ato normativo, ela teve uma brilhante ideia de acrescentar mais um parágrafo ao artigo 3º com a seguinte redação: os servidores responsáveis pelo controle interno deverão observar rigorosamente todas as orientações constantes da cartilha do Tribunal de Contas sobre a matéria, e essa cartilha fazendo parte integrante da resolução. Ou seja, numa tacada só... Não precisa copiar tudo. Exato. Perfeito? Porque, na verdade... E a cartilha também pode mudar, e daí ficaria já a mudança. E não só a cartilha, como toda e qualquer orientação da Corte de Contas. Qualquer orientação de lá, a resolução já estaria abraçando. Então, essa sugestão que ela teve, isso aí, foi num consenso, num debate que nós tivemos, isso aí eu achei interessantíssimo da parte dela, porque pelo menos você evita aquela redação longa e cansativa. Ok. Alguma dúvida mais? Não. Eu Obrigado. só queria fazer um parênteses, se o senhor me permite.
Eu entendi o parecer da Rita, sei que a senhora pesquisou bastante no Tribunal de Contas, então a lei ficaria um concurso interno, né, para a escolha do cargo, é isso? Até que se abra... Não é um concurso, ele é designado pela presidência, os cargos são designados pela presidência. Então, não há um concurso interno, não é um concurso interno. Mas, como não existe o cargo, então ele vai ficar submetido a uma lei específica para se criar o cargo, para depois se construir o sistema de controle interno através do concurso público. Porque daí esses cargos estariam aqui dos servidores efetivos provisórios, até que seja instituído. E, na verdade, em discussão, inclusive, com o Tribunal de Contas, como é um cargo relativamente novo para os municípios, o sistema está em atual construção. Então, ele vai precisar ser efetivado através de uma lei específica, o cargo primeiro, porque não poderíamos instituir o concurso sem o cargo anteriormente. Não é isso, doutor Romeu? Bom, continua em discussão, não havendo quem queira fazer outra palavra, vou colocar em votação o parecer. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão, está aprovado. Eu tenho aqui agora o projeto de lei 33/2015, que eu sou relator, até eu queria pedir a sua presença, a sua opinião aqui, de autoria do prefeito Fernão Dias da Silva Leme, institui a Semana do Meio Ambiente. Obviamente, eu dei parecer favorável à Semana do Meio Ambiente, e na mensagem do projeto, já constava que já ocorreram 6 semanas do meio ambiente. Aí a vereadora Agi, diligentemente, me trouxe aqui a Lei 4.244, de 20 de julho de 2011, dizendo, mas, Marcos, já tem a Semana do Meio Ambiente no calendário. Aí eu estava verificando aqui, me parece que o projeto, embora fosse redundante, ele especificaria qual é a função da Semana do Meio Ambiente. Entendeu, Gi? Então, a minha pergunta ao doutor Romeu, há uma incompatibilidade em aprovar as duas leis? É uma redundância? Porque aqui já tem a Lei 4.244, 20 de julho de 2011, que fica estabelecida as seguintes datas, e põe Semana do Meio Ambiente. Esse projeto, ele cria a Semana do Meio Ambiente, que já está no calendário, só que ele põe quais são as atribuições, né? Durante a Semana do Meio Ambiente serão realizadas... Talvez isso seja o acréscimo. Então, eu dei o parecer favorável. Agora, é evidente que se já tem uma lei, aprovar uma lei igual, seria uma redundância. No entanto, me parece que essa, ela especifica melhor. Eu não sei se eu adio, o que o senhor... O vereador Marcos, o projeto não faz nenhuma alusão à existente? Não. Em termos de revogação? Não. Expressa? Não, no final, deixa eu ver. Essa lei entra em vigor, não fala revogando-se as disposições em contrário. E eu estava olhando aqui na mensagem, a mensagem também meio dúbia, depois que a vereadora Gislene me trouxe aqui. Solicito o empenho de Vossa Excelência, dos ilustres vereadores, ele fala da importância da Semana do Meio Ambiente, fala que já teve 6, quer dizer, eles admitem que já ocorreram, né? Que apoia a apresentação, o acolhimento e aprovação da presente propositura legislativa, de modo a consentir que a Semana do Meio Ambiente, uma vez instituída no calendário, mas ela já está no calendário. Mas, né? Se já tem lei, por que não vamos adiar aí por uns 15 dias? Eu vou lhe dar a opinião jurídica por conta do seguinte. A Lei Complementar 95/98, que é uma lei federal e que trata da técnica de redação legislativa, ela regulamentou o artigo 59 da Constituição Federal. Tá. Essa lei, ela determina o seguinte, que toda vez que for tratar, através de nova lei da mesma matéria ou já existente, deve haver expressa previsão de revogação. Se isso não ocorrer, daí cai no campo da interpretação. E aí o senhor bem sabe, como advogado que lei posterior revoga a anterior naquilo que conflitar. Mas isso é produto de hermenêutica jurídica e não de norma. Mas mesmo que houvesse a revogação, não haveria prejuízo, porque ela entraria, só que daí não estaria no calendário, porque aqui não tem a data. Eu concordo. Então eu vou... Não, aqui. Aqui no... a Semana do Meio Ambiente tem como objetivo... Não, tem a data aí, nessa lei. No artigo aqui, 5º, Marcos. No artigo 5º e bate a data, a mesma data? Não bate especificamente, não. Então eu vou adiar por uma semana. Doutor, isso. Mas se tem a lei de 2011, por que outra lei? Eu vou adiar por uma semana, porque se não bate a data,
Aí você estaria revogando, eu acho quero que ele entender. o executivo podia mudar a emenda tá. disso, além, em vez de instituir, Eu acho que poderia pedir, se você... Eu vou pedir as informações. institucionalizar. Como eu sou o relator, eu queria primeiro agradecer a vereadora Gi, que me alertou da Queria agradecer, existência doutor Romeu. da lei no calendário, que eu não tenho como saber todas as leis que existem. Tá certo. Né? Então, E- quem, na verdade, Marcos, quem alertou foi o próprio doutor Romeu, quando eu fui Ah, tá. conversar com ele em relação a isso. Então eu vou adiar por uma semana para eu vou verificar melhor essa Então, questão. se o senhor me permite, Pois não. ô, presidente, a sugestão que eu daria, até que seria uma questão até de deferência ao executivo, porque realmente é louvável a preocupação, seria um ofício indagando efetivamente qual seria a pretensão e lembrando da existência dessa lei anterior, que já está incluída no código, porque vai haver um conflito. É. Se tem duas datas Não, distintas... com a data distinta, isso. quer dizer, se fosse a mesma data, ele só complementaria. Exato. E daria as atribuições. Aí eu não veria mal nenhum. Às né? vezes a pessoa- Daria para as duas É, subsistir. exato. Agora eu vou ficar com Às vezes uma a pessoa quer ser em vigor. Então nós vamos ter 2 dias do meio ambiente, Exatamente. 2 semanas do meio ambiente. Então vamos fazer um pedido de informações a respeito disso. Na verdade, E- quase coincide a data, mas não coincide. nós vamos ter duas datas e as duas em vigor, o que é pior. Porque aqui não tem essa lei, revoga as disposições em contrário. Já entendi. Isso é uma obrigação então, da lei complementar Por 95. favor, vamos fazer um pedido de informações nesse sentido? Ok? Deu para entender ou quer que eu formule? Não preciso formular? Não? Então está adiado até a resposta vir. Ok? Eu queria registrar aqui ainda. Vocês entenderam aí o que aconteceu ou não? O que é difícil de entender. Só para explicar, o pessoal aqui o pessoal está fazendo um curso aqui, né? Entrou um projeto aqui que instituiu a Semana do Meio Ambiente. Eu achei ótimo e eu me até coloquei como relator. Aí eu li, as atribuições estavam ótimas, eles já falaram que estava ocorrendo já 6 semanas do meio ambiente, mas que eles queriam instituir no calendário. Aí não tem problema nenhum, dei parecer favorável. Daí a vereadora Gislene, né, pegou e falou, Marcos, mas já tem no calendário a Semana do Meio Ambiente, só que não tem as atribuições, entenderam? Né? Falei, bom, aí não tem problema, que se não tem as atribuições, só que a data não bate, então vai ter 2 semanas do meio ambiente. Então por isso que eu estou pedindo um adiamento e aproveitei a presença aqui do nosso jurídico. Ok? Bom, eu tenho aqui, registrando a presença do Geraldo Alves de Godoy, da Maísa, desculpa que eu não... Lovolini aqui... Luvolini. Nuvolini. Letra de médico. Nuvolini. E temos a Thelma Maria Cardia, é isso? Né? Que é do Sindicato dos Frentistas de Guarulhos e região. E a respeito de um projeto aqui, ela quer falar o projeto, eu vou designar a relatora, que é a Rita, é de autoria dos vereadores Antônio Bugalu e Padre Josemildo, que dispõe sobre a proibição de continuar o abastecimento de veículos após acionamento da trava de segurança da bomba. E a senhora quer dar uma explicação para nós do que é isso, não é isso? Eu pediria até que a senhora pudesse fazer isso de uma forma concisa, mas completa, né? Mais concisa, tá bom? Esse projeto, ele vem em favorecimento de toda a população, não somente dos trabalhadores em posto de gasolina. Porque o que nós vemos quando você vai abastecer um carro, o que acontece? Você pede para encher até a tampa. E aí você, não satisfeito com isso, você balança o carro. E o que você inala de benzeno é uma coisa impressionante. Isso não é só o frentista, é quem está ali, o motorista, e quem está ao redor também. Isso vem a propósito para o proprietário, para uma população que está no entorno. Então, essa questão da trava deste projeto, quando trava, acabou. Não dá mais para você ficar balançando. E esse projeto de lei nós temos também lá no Estado de São Paulo, que já passou também pela comissão. Tá, fica proibido no âmbito do município de Bragança Paulista, só para esclarecer Perfeito. a todos aqui, que postos de combustíveis preencham o tanque de combustível dos veículos após o travamento automático de segurança da bomba de abastecimento. Significa que não precisa pôr equipamento nenhum, não tem nenhum acréscimo, nada? Não, até porque todos os postos de gasolina, agora, todos eles já têm e são obrigados a ter. Ok.
A proibição prevista no artigo anterior, que é isso que eu acabei de ler, é aplicável aos combustíveis de origem fóssil ou vegetal, quer dizer, pode ser álcool, diesel e gasolina. É até gás, né? É. O descumprimento do disposto é dar uma multa. Claro que lei sem penalidade não tem valor nenhuma. Eu estou fazendo isso para explicar para o pessoal do curso aqui. E essa lei entra na data de sua publicação. Por favor, pode continuar. Então, a justificativa maior para nós já fizemos uma comissão em São Paulo e a justificativa ela está em cima disso mesmo, da inalação do benzeno. Eu sou da comissão permanente do benzeno, a nível nacional, e a gente sabe que o benzeno na gasolina é um veneno para o trabalhador. Né? Não só para o trabalhador, como eu disse, é para o entorno todo em si. Se nós pegarmos uma lente e nós olharmos aquela fumacinha que chega, aquilo ali entra, isso aí dá câncer. É uma coisa totalmente... Nós temos agora o pessoal do Sereste, que faz uma campanha precisa em todo o estado de São Paulo, a respeito disso. Então, essa lei ela vem coibir isso, não só para os trabalhadores frentistas. Então, a justificativa que nós temos lá, da nossa comissão em São Paulo, está assim: a gasolina automotiva é uma complexa mistura que contém hidrocarboneto aromático, entre eles os denominados BTEX, que compreende benzeno, tuleno, etileno e estileno. Durante o abastecimento de veículos automotores, são emitidos vapores dessa substância química na atmosfera, que são prejudiciais não só para o planeta e seus habitantes, como também um todo, mas também, principalmente, prejudicial para a saúde dos trabalhadores que realizam o abastecimento nos postos de combustível. E como não seria diferente, como presidente do Sindicato dos Frentistas e também da Nacional, nós temos estudo específico no caso das trabalhadoras frentistas. A maioria das nossas trabalhadoras frentistas, elas até o 3º mês, elas abortam as crianças. Né? A estatística ela é mapeada no Brasil inteiro. Então, a gente está falando aqui sobre vidas. Né? De meio ambiente do trabalho. Exatamente, meio ambiente do trabalho. Exatamente, nós falamos em tudo isso. Esses trabalhadores, ao realizarem o abastecimento do veículo acima do permitido, pela trava de segurança, permanecem segurando o bico da bomba na boca do tanque até o completo abastecimento, ficando assim exposto a esses vapores tóxicos, principalmente o benzeno. O abastecimento no sistema automático permite ao trabalhador ficar distante do tanque até o final do abastecimento, reduzindo assim os malefícios à sua saúde. Para se ter ideia de como essa exposição é prejudicial à saúde, devemos saber que o benzeno é altamente volátil e, ao ser inalado, é rapidamente absorvido pelas vias respiratórias e armazenado em nosso tecido adiposo, no sistema nervoso central e na medula óssea. A exposição prolongada ao benzeno provoca diversos malefícios ao organismo humano, destacando-se sua ação cancerígenas ou cancerígenas. A relação causal comprovada entre exposição ao benzeno e desenvolvimento de leucemia, sendo a mais comum a leucemia mieloide aguda. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego, da Saúde e da Previdência Social, e também do Sindicato dos Frentistas a nível nacional. Temos mostrado que vários trabalhadores, por conta da inalação desses vapores tóxicos, principalmente o benzeno, têm comprometimento de suas atividades do sistema neurológico, linfático e hematológico, ocasionando lesões graves, muitas delas irreversíveis, prejudicando assim a saúde do trabalhador. Além disso, de acordo com as informações que constam na grande maioria dos manuais dos veículos que são vendidos no Brasil, o volume máximo de combustível em um tanque não é a sua capacidade máxima que está descrita nas especificações técnicas. Geralmente, a quantidade que está especificada como máximo para abastecimento é de, no mínimo, 10% menos da capacidade do tanque, que isso não acontece. É justamente por isso que as bombas de abastecimento possuem uma trava de segurança que impede que o combustível chegue à borda do tanque. Na maioria dos veículos está instalado um filtro na boca de entrada do tanque de combustível, que, tendo como função, absorve parte dos vapores que saem do tanque, reduzindo a emissão de vapores tóxicos. Quanto ao abastecimento, além do travamento automático, o combustível acabado inundando o filtro de combustível,
fazendo com que este perca a sua capacidade de fazer o seu trabalho. E como esse filtro é feito de alguns elementos de carvão, esse acaba se soltando para dentro do tanque, podendo, inclusive, danificar o motor do seu veículo. Diante do exposto, o presente projeto é essa a nossa justificativa. A senhora poderia fornecer uma cópia para ser Sim. contado? Sim, nós já colocamos. Já foi, tá, ok. Né? Deixa eu ver só se eu entendi rapidinho. Vai por gasolina, aí chega um ponto, eu vou encher o tanque, trava. A lei fala que não pode pôr depois de travado. É isso? É isso. Entendi. A parte de saúde é lógico, eu entendi. Eu só queria entender a parte de... Ou seja, se o sujeito quisesse pôr mais, teria que ligar de novo a bomba, mas é isso, né? Entendi. Obrigado. Eu queria registrar a presença do padre, dizer que o padre e o Bugalu são autores do projeto, né? E está aqui nos prestigiando. Pois Só não, um detalhe, Marcos, é importante ressaltar. A gente fez em paralelo a lei, nem sabia, quando eu fui apresentar a proposta, o Bugalu já tinha feito, foi coincidente. Mas eu tem estranhei a 3 dupla itens. aqui, porque é a mesma coisa que uma dupla, um roqueiro e um sertanejo. Achei meio... né? Mas Fica por aí. ficou bom. E aí nós vamos apresentar, estamos acertando para apresentar 3 emendas nesse projeto. A primeira emenda é a questão do frentista orientar o motorista nesse sentido, dizendo, olha, não pode ir além da... Ele insiste, olha, tem lei para isso, não pode ir além. A segunda questão seria em relação à arrecadação das multas, que 50% do que for arrecadado iria para o Fundo Municipal de Saúde e 50% para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. E, por fim, o último item, outra emenda dizendo que os postos de combustíveis deverão fixar em local de fácil acesso e ampla visualização placa informativa dos dispositivos dessa lei contendo os dizeres proibida para assistir a segunda Padre, lei. nós designamos já a vereadora Rita Vale, ela ouviu plenamente para a emissão do parecer, ok? Tá joia. E eu queria agradecer a sua presença, doutora, viu? Tá? E desculpe aí a forma até meio informal da gente tocar, mas assim que a gente procede. Pois não, vereadora G? Não, informalmente. É que você falou, viu? Não, o padre pode fazer emenda do projeto dele? Hein? O projeto é dele, ele vai fazer emenda do projeto dele? Então, aqui está já a autoria dos vereadores Antônio Bugalu e Padre José Mildo. Sim, vai ser feito pela comissão. Tá, Se mas for isso uma emenda boa, Viu, padre? autorizado. Só fazendo uma observação na comissão, tomar cuidado com o direcionamento do recurso para o Fundo Municipal de Saúde, porque meio ambiente ainda o fundo ele é menor, ele dá para ser fiscalizado e controlado de uma melhor forma. Agora, o Fundo Municipal de Saúde, como ele normalmente ele só administra os recursos federais que são repassados, eu acho que tem que dar uma perguntada para o gestor do fundo para ver como é que fica essa questão. Só que, deixa eu perguntar outra coisa também, nós não vamos alongar muito a discussão, como os postos de gasolina têm combatido esse projeto? Tem resistido? Não tem resistência? Não, nós tivemos audiência pública no Estado de São Paulo, na Assembleia, e nós tivemos lá todos os representantes, dos postos, eles são realmente favoráveis, porque isso aí, nós estamos falando de saúde do trabalhador. Resistência? Não há resistência, de forma nenhuma. Só não, estou perguntando na prática. Não, até aqui em Bragança Paulista, né, eu como represento a parte dos empregados, a gente já conversou com a maioria dos proprietários de postos de gasolina e essa visão é uma visão progressista, eles concordam plenamente. Porque no fim o sujeito vai consumir da mesma forma. Exatamente. E a tendência dele é consumir no mesmo posto. Ele Claro. pode, né, pôr 2 ou 3 litros a menos, nem isso, né? Nem isso. Coisa de Até gramas, porque né? se você pegar o manual diz que tem que ser 10% a menos. É o que não acontece. Então, já no manual já vem especificado isso. Então, a trava ela só vem só coibir isso, mais nada. Que Aí a trava acho que dá menos do que 10%. Tá? Exatamente. Você ficar balançando o carro para poder abastecer mais. E nesse momento que você balança, que a questão está pior para o trabalhador. Eu queria só esclarecer uma dúvida.
Em alguns momentos, quando você vai abastecer, principalmente o pessoal da zona rural, que abastece em galões e tudo, como funciona isso, daí a trava? Até porque existem os galões específicos para que isso aconteça. Exatamente. E nesses galões específicos, a trava também funciona. Né? Ela também funciona. Você tem, o galão ele já é específico, ele tem já a quantidade correta. Né? Então, não ultrapassa aquilo ali. Então ela também é acionada no galão. Já tem as suas especificações. Já tá uma vergonha eu perguntar, porque a minha família inteira tem posto de gasolina, eu menos sei. E eu queria perguntar uma coisa. Eu vou pôr R$100 de gasolina, não vai encher. A trava, daí não tem problema. Hoje, se você colocar R$100, pode ter certeza, menos que meio tanque. Não, mas aí não afeta em absolutamente nada. Não, porque não você coloca, você coloca R$100 lá, acabou. Agora você fala em tanque cheio. De encher que dá abastecer, o problema. isso. Entendi. Tá ok, obrigado. Bom, material recebido, não foi recebido nenhum material. Hoje eu estou sem material, hein? Eu quero deixar a palavra à disposição de algum dos presentes. Senhor presidente, se me permite, eu queria fazer um requerimento, aí pedir para a assessoria fazer um requerimento ao presidente da Câmara sobre esse projeto de resolução, que a Rita até já deu favorável, ele apontando quais funcionários estão aptos a participar desse regimento interno. Porque a gente sabe que tem vários funcionários aí, mas eu quero saber quais que estão aptos, inclusive, que seja anexado no projeto de resolução número 7. Vocês têm alguma oposição ao pedido de informações? Não? A lei já é clara, né? Não, sim, mas... Não, a lei está as funções aqui, mas eu não sei quais advogados... Deferido, então, em nome da comissão ou em nome do vereador? Pode ser em nome da comissão. Ninguém se opõe? Então pode fazer em nome da comissão. O vereador como primeiro subscritor. Não, pode ser da comissão. Tá bom? Encerramento. Hoje nós batemos um recorde, hein? Nada mais havendo a tratar. É que nós tivemos visitas hoje. Né? Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 15h47. Deu 40 minutos a comissão hoje. Ficando os senhores vereadores convocados para a 31ª sessão da Comissão de Justiça. É que eu odeio encerradeira. Não, mas hoje foi o objetivo.